a minha preocupação decorre principalmente porque as pessoas estão sem trabalhar e os empresários estão sem poder gerir as suas atividades. Então, assim, não se enganem. O Brasil, que já tinha uma dificuldade financeira sobrenatural, está passando por uma situação muito pior e dias piores ainda virão. A gente tem um decreto do governador que paralisou, inclusive, as atividades educativas por 30 dias, por isso vocês já devem ter recebido um aviso da Universo que nossas aulas se mantêm suspensas, né, até o dia 15 ou 16 de abril. Acho que a suspensão, inclusive no aviso, está por prazo indeterminado, aguardando, inclusive, manifestação das autoridades competentes. Então, eu sei o quão difícil está sendo para vocês se adaptar a essa rotina, mas nunca se esqueçam que nós estamos tentando resolver isso tudo da forma mais rápida e menos penosa para todos vocês. Erros existem, eu sei, até porque não tínhamos nenhum planejamento, mas eu gostaria muito de contar com a cooperação de vocês. Vocês sabem que eu sou uma professora muito próxima a todos os alunos. É verdade que nos encontramos pela primeira vez em sala de aula nesse semestre, mas contem comigo para qualquer necessidade que vocês tenham. Se eu puder resolver, não olvidarei esforços para isso. Só que eu entendo que, né, diante dessa situação, a vida precisa continuar e a gente precisa, inclusive, seguir adiante. Não existe nenhum tipo de conversa no sentido de cancelamento do semestre. Isso seria um prejuízo muito grande para todos nós. O universo não deseja isso. Inclusive, a prestação dos serviços educativos estão acontecendo justamente para que vocês não tenham nenhum tipo de prejuízo em relação a um eventual cancelamento do semestre. Isso não existe no nosso planejamento. Então, gostaria que vocês confiassem no nosso trabalho, como depositaram sempre confiança e respeito a todos nós, e nos ajudem a seguir adiante aí, inclusive com críticas, com sugestões, para que a gente possa, dentro do possível e o que tiver ao nosso alcance, a construir aqui aulas melhores e formas melhores para que o nosso conhecimento consiga chegar até vocês. Eu tenho certeza que posso contar com a ajuda de todos. Todos têm meu telefone pessoal. Esse número que eu divulguei agora há pouco para a Fernanda não é um telefone institucional, e eu cedo isso principalmente em função do grande respeito e carinho que eu tenho pelo meu aluno. E considerando que eu estou na minha casa, né? Vocês estão aí nos seus lares também. Tem alguém que está no trabalho me assistindo aí? Todo mundo em casa? Beleza. Então, considerando que a gente está numa situação completamente atípica, eu gostaria de começar a aula de hoje de uma forma muito atípica também. A gente não tem tempo nessa rotina para que vocês possam me conhecer melhor, né? Extramuros, fora dos muros da faculdade, e eu também não tenho tempo para conhecer cada um de vocês, né? A rotina da vida nos impede, mas eu sou uma pessoa extremamente espirituosa, eu sou uma pessoa que vive em prol e por conta de energias, e eu sou uma pessoa apaixonada por poesia. Um dos livros de cabeceira que eu tenho na minha cama, e todos os livros que eu tenho, nenhum são livros de direito, nenhum, porque chega de direito, né, 20 horas por dia, é esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, do Braulio Bessa. Então, considerando a atipicidade das coisas, eu quero pedir licença, mas eu acho que o momento pede, e aí eu vou ler um poema para começar a aula de hoje. Pode ser? Essa é a mensagem que eu quero desejar para todos vocês, e que acho que tem me ajudado bastante nessa resiliência que essa nova rotina nos pede. O poema é Recomece, de Braulio Bessa. Vamos lá. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar.
Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e só você duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo o que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um mal para poder, aliás, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Essa é a mensagem que eu tenho para todos vocês nessa noite de hoje, nesse momento difícil que o mundo está vivendo, mas que é preciso que a gente tenha esperança e resiliência, força para recomeçar. Então, depois que eu já dei a minha mensagem fora do universo que eu sobrevivo, né, que é o direito, agora sim eu me sinto à vontade para começar as nossas aulas. Eu vou pedir, eu acho que vocês já estão até aí escolados, que vocês coloquem o microfone, né, desativado para não fazer microfonia com quem está me ouvindo, mas fiquem super à vontade de, querendo fazer algum tipo de pergunta, vocês podem ativar o microfone e daí fazerem a pergunta. Se quiserem escrever, também é um recurso possível, e a gente vai aqui conversando. Antes do assunto que eu programei de hoje, para hoje, eu gostaria de saber quem não assistiu a minha live no Instagram da semana passada. Eu falei de sociedade em conta de participação. Algum de vocês não assistiu, porque eu preciso saber como a turma está, para que eu possa, então, seguir, a depender de que conteúdo seja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas e muita gente, 9, 10. Muita gente. Em sala de aula, nós seguimos até sociedade em comum, não foi isso? Vocês podem me ajudar? Falamos presencialmente até sociedade em comum. Então, assim, até em respeito à maioria, eu vou fugir o meu conteúdo. Eu iria já começar a sociedade simples, mas então eu vou falar mais uma vez de sociedade em conta de participação para que todos me acompanhem. E daí a gente segue para a sociedade simples. Eu vou, a partir de agora, eu preparei um slide, porque vocês sabem que eu sou amante da louça, né, do quadro, e eu não tenho esse melhor amigo meu aqui na minha casa. Então, eu fiz aí slide para facilitar a compreensão de todos vocês. Façam de conta que vocês estejam me vendo em sala de aula, fiquem muito à vontade, qualquer tipo de pergunta. A intenção é que a gente consiga mesmo fazer de conta que estamos todos pertinho, né, no calor humano de sempre, com a receptividade fantástica que vocês sempre tiveram a mim e aos meus ensinamentos.
Eu vou compartilhar um material e aí vocês vão me dizer, né? Estou ainda também começando isso tudo. Vocês vão me dizer se vocês conseguem enxergar. Eu fiz ontem na aula de falimentar, mas a pessoa aqui pode não estar lembrando como é que faz. Espera aí. Deixe-me abrir aqui. Vocês já conseguem enxergar algum compartilhamento? Não? Beleza. Não, não. Espera aí. Então, espera aí que eu vou... Tenha um pouquinho de paciência comigo, viu, meus amores? Espera aí, espera aí. E agora vocês conseguem enxergar? Não, espera aí, ocorreu um erro? Não? Espera aí, então... Vou tentar de novo. Agora tá Agora, aparecendo. Eva! Ô, Jesus! Beleza. Vocês estão enxergando aí a primeira página, Direito das Sociedades? Sim, Ótimo. E vocês conseguem me enxergar ou só o slide? os dois. A senhora tá Ah, no canto direito. beleza, muito bem. Que a pessoa aqui é meio primitiva, mas vai pegando, né, a manha depois. Eu, então, só para, em respeito à Fernanda, Fernanda, eu vou ceder esse material e a todos os colegas também eu vou ceder esse material, mas vou falar para a Fernanda especialmente só um pouquinho que a gente trabalhou. Nós falamos sobre classificação das sociedades, começamos o semestre assim, na sequência passamos a estudar as sociedades em espécie, e aí estudamos sociedade em comum. Nossa meta é estudar todas essas sociedades que vocês estão vendo na tela. Já estudamos todo o assunto de sociedade em comum e hoje nós vamos estudar a sociedade em conta de participação. Nesses slides, eu inclusive vou fazer aqui, vou colar a parte de classificação das sociedades. Inclusive, eu fiz aquela escada que a gente trabalhou em sala, e o sistema solar, isso vai ajudar bastante quando vocês estiverem estudando em casa para as nossas avaliações. Antes que me perguntem, estou aguardando a posição oficial da reitoria no Rio de Janeiro para que a gente possa fazer um aviso formal sobre provas. Mas tenham certeza que nós estamos tentando resolver tudo da melhor forma possível e de formas que ninguém fique prejudicado. A gente fala disso em um outro momento, até porque eu não tenho a informação oficial ainda da instituição. Nossa missão de hoje é estudar a sociedade em conta de participação. Só a título de revisão e sobre o que a gente já tinha falado lá nas classificações das sociedades, vocês lembram que a sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada, isto é, não é dotada de personalidade jurídica.
Se ela não tem personalidade jurídica, ela não adota nome empresarial. Ela não adota nome nem do tipo firma, nem do tipo denominação. Se trata de uma sociedade de pessoas, é uma sociedade contratual e apresenta duas classes de sócios: o sócio participante e o sócio ostensivo. Eu acho que cheguei a falar em sala de aula a seguinte observação, mas de qualquer forma eu vou repetir, porque nunca é demais revisar. Essa sociedade em conta de participação, na verdade, é um contrato. É um contrato de parceria envolvendo duas classes de sócios, que é o sócio participante e o sócio ostensivo. Só que o Código Civil acabou chamando esta sociedade, esse contrato de sociedade, mas fica muito mais fácil para o seu entendimento você ouvir as minhas explicações pensando que é uma relação estritamente contratual. E mais ainda, é uma relação contratual interpartes, que envolve tão somente o sócio participante e o sócio ostensivo. Se você não me ouviu falar sobre isso, pode estar se perguntando, e quem é ou quem pode ser o sócio participante, quem é ou quem pode ser o sócio ostensivo? Veja bem, vamos começar até através de um exemplo prático para você conseguir me entender com maior facilidade e sem o quadro, para que eu possa fazer meus desenhos bem elucidativos. Imagina que você tem um salão de beleza, mas na verdade o seu salão de beleza é uma espelunca. É uma portinha assim, muito feinha, precisando de muito aviamento, isto é, vários, vários instrumentos alternativos para que a gente consiga bombar esse estabelecimento, vários investimentos em tantos acessórios, de tal forma que faça a sua empresa, a sua atividade efetivamente funcionar. Então, a gente precisava ter um investimento financeiro aí nessa portinha, nesse salão, inclusive talvez local, comprar a sala ao lado, ampliar o espaço físico do salão de beleza, fazer uma sala específica para maquiagem, outra sala específica para noivas ou pessoas que vão passar o dia no salão aí a se arrumar para grandes eventos. A sala da depilação, isso também requisita um ambiente climatizado. Interessante ter um manobrista, porque na rua onde se localiza o salão não tem espaço para estacionamento e os clientes se sentirão muito mais confortáveis com um manobrista. Só que você, dono desse pequenininho estabelecimento, não tem recursos financeiros para fazer isso tudo. E aí eu faço a seguinte proposta para você. Fulano, vamos fazer uma sociedade? A minha proposta é a seguinte: eu vejo que o seu salão, ele é muito primitivo, mas ele está localizado num endereço muito legal, muito bacana. Inclusive, já fiz até um estudo aqui antes de fazer essa proposta para você. Se eu fizer um raio aqui de 1 quilômetro, não tem nenhum salão de beleza nas redondezas, então isso faz atrair demais a clientela, os moradores aqui da vizinhança para frequentar o salão de beleza, mas esse salão está muito feio. Inclusive, parte do público prefere pegar o carro e ir para um lugar mais distante do que frequentar o seu salão diante das condições estéticas que ele se apresenta. Então, a minha proposta é o seguinte: eu proponho investir R$ 500.000 no seu salão de beleza, para a gente dar assim, uma cara completamente diferente a ele. Fazemos, claro, um contrato envolvendo a minha pessoa e a sua. Você deve ter uma crescente lucratividade, inclusive por conta desse investimento que vai gerar uma melhoria sobrenatural no salão de beleza. Então, você, Paulinho querido, desliga aí seu áudio, por favor. Obrigada. Você vai receber o meu investimento e, em troca disso, nós vamos dividir os lucros. Vamos imaginar que a repartição desses lucros vai ser
60% dos resultados para mim, até porque eu fiz todo o investimento e sem ele, certamente você não iria poder aumentar aí a sua lucratividade. E você vai ter, então, 40% nesses resultados. Eu 60% e você 40%. Mas, para finalizar a minha proposta, a condição para que eu possa investir esses R$ 500 mil no seu salão de beleza é que, perante terceiros, sejam fornecedores, clientes, quaisquer pessoas que contratem com o salão de beleza, a condição que eu não abro mão é quem responderá perante terceiros é você. Eu que fiz o investimento, não vou ter que arcar qualquer responsabilidade em relação a um terceiro. Então, se porventura você comprou cadeiras de lavatório para a cliente fazer cabelo, enfim, não pagou ao seu fornecedor, quem vai honrar com essas responsabilidades única e exclusivamente é você. Eu, sócia investidora, que participei tão somente com esse investimento de capital, não irei responder perante o terceiro. Se você aceitar essa proposta, o instrumento que vai oportunizar a nossa parceria é a constituição de uma sociedade em conta de participação, em que eu, que participei com o investimento, serei chamada de sócia participante ou oculta, significa dizer que para o terceiro eu sou oculta, ele nem sabe ou nem precisa saber da minha existência. O terceiro não sócio, credor, contratou com o salão de beleza, que pode ser inclusive um empresário individual, uma sociedade empresária ou até uma pessoa física, contratou com esta pessoa aí e você, que é o dono, na verdade o originário dono da atividade, ou aquele que se responsabilizará pela administração dessa atividade que foi escolhida, você será chamado de sócio ostensivo. E você responderá em seu próprio nome e sob sua única e exclusiva responsabilidade. É como se, para o terceiro, eu não existisse nessa relação jurídica. Então, entenda que, envolvendo eu e você, existe uma sociedade, chamada de sociedade em conta de participação. E se lembre que essa sociedade não tem personalidade jurídica, então não tem CNPJ. Perante o terceiro, o CNPJ utilizado vai ser o CNPJ do sócio ostensivo. Você, que já é salão de beleza, que já tem um CNPJ, pode, inclusive, ser não necessariamente um empresário individual, mas ter aí uma sociedade empresária envolvendo 3, 4, 10, 20 sócios, não sei, mas perante terceiro, responde tão somente o sócio ostensivo. E o participante tem uma relação oculta em relação a terceiro, mas se obriga interna corporis, internamente, nos termos do contrato, para com o sócio ostensivo. Até aí, alguma dúvida, meus queridos? É a relação entre investidor anjo e o empreendedor. Muito parecido essa denominação, né? Investidor anjo, é justamente a denominação que nós utilizamos como se fosse, assim, um espírito, né? Não quero falar fantasma, para você não pensar que essa sociedade aí necessariamente existe para fins ilícitos, para ninjarias ou pistoleragens, não é isso. Eu prefiro mesmo chamar de investidor ou sócio anjo ou investidor anjo, é como se ele fosse só um espírito invisível para o terceiro, mas que existe ali naquela relação interna envolvendo quem investiu,
que é esse sócio participante, e quem recebeu esse investimento e que deve manter aí a pretensão de auferição de lucros e crescimento empresarial, que é o sócio ostensivo. Beleza, meus queridos? Até aí, tudo bem? Me deem um retorno, por favor. Vocês entenderam até aqui? Tudo bem. Beleza? Massa, obrigada. Não me deixem só, não, porque essa solitude de sala de aula não é bem a minha cara. Prometo que quando eu voltar para a sala, eu vou sair abraçando e alisando cada um de vocês, se o governo me permitir. Em quais situações o sócio participante também responderá? Bem, já eu respondo isso, porque eu vou, então, a partir de agora, voltar para os meus slides, para que a gente possa aqui acompanhar o Código Civil, a partir do artigo 991 e até o artigo 996, são aí os regramentos que a lei nos apresenta acerca da sociedade em conta de participação. Então, vamos lá. Artigo 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual, e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais, que são os sócios participantes, dos resultados correspondentes. Obriga-se perante o terceiro, que é o não sócio, aquele que contratou com o sócio ostensivo. Então, em relação a este terceiro, só se obriga tão somente o sócio ostensivo. E exclusivamente perante o sócio ostensivo, se obriga o sócio participante, nos termos do contrato social. Então, para que vocês consigam entender ainda mais essa informação, eu tenho aí duas relações jurídicas completamente diferentes. Uma entre os sócios, entre o sócio participante e o sócio ostensivo. É a relação contratual que fez constituir uma sociedade em conta de participação. Outra relação jurídica vai envolver o sócio ostensivo e o terceiro não sócio, que contratou com o sócio ostensivo e, portanto, ele, e exclusivamente ele, sócio ostensivo, responderá perante este terceiro. Artigo 992. Vocês lembram de sala de aula que eu te disse que, considerando que a sociedade não personificada não tem personalidade jurídica, a gente então vai ter que estudar como fazer prova da existência dessa sociedade. Eu trabalhei esse tema na análise da sociedade em comum. A sociedade em comum também é uma sociedade sem personalidade jurídica, e aí eu te disse, ainda em sala, que para provar a existência da sociedade em comum, eu teria que verificar quem quer provar essa existência. Por quê? Se quem for provar essa existência for um sócio, nas relações entre si ou com terceiros, os sócios da sociedade em comum poderão provar a existência da sociedade apenas por escrito. Mas os terceiros poderão provar a existência da sociedade em comum por qualquer meio de prova admitido em direito. Por que eu estou lembrando disso para você aqui, já que eu estou estudando sociedade em conta de participação? Porque na prova, você vai ter as informações bem misturadas. Então, você não pode confundir como fazer prova da existência da sociedade em comum e como fazer prova da existência da sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação não tem essa história de quem quer provar é o sócio ou o terceiro, nada disso. Qualquer pessoa pode provar a existência dessa sociedade valendo-se de qualquer meio de prova admitido em direito. Até porque essa sociedade independe, para a sua formação, de qualquer formalidade. Independe de qualquer formalidade. Então, conforme leitura, aí na tela de vocês também, do artigo 992, a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. O que seria esta qualquer formalidade? Olha, independe de contrato escrito, registrado ou não, do formalismo documental,
Mas, por favor, meus queridos, estamos aqui em direito das sociedades. Então, o que se espera é que, pelo menos, esse sócio ostensivo com o sócio participante tenha firmado entre si um contrato, porque, inclusive, o contrato é um documento formal, solene, para que a gente possa incluir as regras pertinentes ao contrato, cumprindo-se, inclusive, a vontade dos sócios. Se eu for pensar acerca da existência de uma sociedade em conta de participação, de uma maneira tão primitiva, que nem sequer tem um contrato, bem, o fato de inexistir o contrato não impediria que, por outros meios de prova, se comprovasse a existência da sociedade. Não proibiria. Mas, naturalmente, esse caminho seria muito mais difícil, né, muito mais pedregoso, já que, ausente contrato, outros meios de prova poderiam ser inconsistentes ou frágeis para comprovar a existência da sociedade em conta de participação. E aí, aproveitando, não se esqueçam, existe uma pessoa aí, que é o sócio que é o sócio participante, o sócio oculto, ele investiu dinheiro. Então, se ele não cuidar de uma formalidade mínima que é o contrato, parece estranho ele fazer um investimento sem a devida cautela, a devida segurança, a fim de que não sofra um calote do sócio ostensivo, ok? Então, não que se exija um contrato. O artigo 992 diz que a existência da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode ser provada por qualquer meio de direito. Agora, considerando que eu estou aqui para formar vocês em bacharéis em direito e, quem sabe, alguns especialistas em direito empresarial, a consultoria preventiva pede que você sugira ao seu cliente que minimamente faça um contrato para afirmar aí os termos desta sociedade em conta de participação. Dúvidas até aqui, meus queridos? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Alguém tem algum tipo de pergunta até aqui? Tudo bem? Massa. Seguindo, então. Artigo 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Esse caput do artigo 993 exige que você tenha uma especial atenção. Uma especial atenção. Por que isso? Você está acostumado, e considerando que vocês são, em média, quinto semestre, já viram, inclusive, a disciplina de Direito Empresarial? Se não viram, eu vou pedir, inclusive, que acreditem em mim, né? Por enquanto, porque na disciplina de Direito Empresarial a gente demonstra tudo isso. A regra é que o registro contratual do contrato, como instrumento de consolidação da sociedade, o registro no órgão competente confere personalidade jurídica à sociedade. Então, inclusive, até eu já falei isso em aula, a primeira obrigação do empresário é registrar-se antes mesmo do início de suas atividades. Registrar-se antes mesmo do início de suas atividades. Onde é o órgão competente para registro das sociedades empresárias? Na junta comercial. E as sociedades não empresárias, que são as chamadas sociedades simples, devem se registrar no cartório de pessoa jurídica. Por enquanto, o que nos interessa aqui em regra, o registro confere personalidade jurídica. Mas vocês já estão muito acostumados com as exceções do direito. E, excepcionalmente, aqui existe uma única sociedade no ordenamento jurídico brasileiro que
ainda que nós diligenciemos o registro no órgão competente, seja a junta comercial ou cartório de pessoa jurídica, esse registro não vai fazer nascer personalidade jurídica à sociedade. Esse registro não vai conferir personalidade jurídica à sociedade. Então, existe, inclusive, uma questão que já caiu certa vez na OAB, eu vou tentar replicar aqui para vocês, caiu mais ou menos assim. Considerando as sociedades previstas no ordenamento jurídico brasileiro, a única sociedade que, mesmo que seja registrada no órgão competente, não adquire personalidade jurídica é a sociedade, e a resposta era, em conta de participação. Nenhuma das outras 7 sociedades tem essa regra aí, para que você entenda melhor. Todas as demais sociedades, se houver o registro, a sociedade adquirirá personalidade jurídica. A sociedade em conta de participação é, portanto, a única sociedade que, mesmo que porventura seja registrada, esse registro não é suficiente para dar personalidade jurídica a essa sociedade. E aí, por favor, entenda, o próprio Código Civil não diz que a sociedade em conta de participação tem que ser registrada. Por isso menciona a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Ok, meus queridos? Beleza? Ótimo. Seguindo, então. Ainda no artigo 993, parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Então, esse parágrafo único do artigo 993 responde a pergunta que alguém fez aí no início da aula. A senhora me falou que o sócio participante, ele é oculto. Então, em relação ao terceiro, ele não responde. Existe alguma possibilidade de recair sobre ele a responsabilidade pelas obrigações sociais? Sim. Nas relações jurídicas em que o sócio ostensivo tomar parte, isto é, quando ele mesmo contratar pela sociedade. Então, eu até vou me valer aqui de uma expressão um pouco chula do funk, mas estou aqui me sentindo bem à vontade com vocês. Cada um no seu quadrado. Lembram dessa frase do funk? Cada um no seu quadrado. Um ditado popular que foi para a música de funk, e até para ser mais moderna, vou me valer da música ao invés do ditado popular. O que é isso, cada um no seu quadrado? Olha, a missão do sócio participante ou oculto é de investir capital. Então, que ele se resuma a este papel, e ele tem também o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, afinal de contas, ele investiu o patrimônio. Então, ele vai fiscalizar a atuação do sócio ostensivo, e ele foi o responsável pelo investimento. Ele não deve tomar parte das relações entre a sociedade e terceiros, porque se ele sair do seu quadrado, ele responde solidariamente com o sócio ostensivo. Então, vamos imaginar, naquele meu exemplo fictício, eu era sócia ostensiva e você, aliás, eu era sócia participante, me lembro, eu fui a investidora no exemplo, e você é o sócio ostensivo. Então, na verdade, eu não devo contratar com ninguém em nome desta sociedade. Mas se eu contratar com alguém, perante esta pessoa, esse terceiro que eu contratei, eu responderei solidariamente com o sócio ostensivo pelas obrigações sociais.
Então, eu apresento a vocês, meus queridos, mais um detalhe importante. Mesmo que eu contrate com terceiros, e eu sou a sócia participante, isso não exime a responsabilidade do sócio ostensivo. O que vai acontecer é que o sócio participante responde solidariamente com o sócio ostensivo em relação às obrigações sociais. Essa é a única hipótese que o sócio participante pode sofrer aí responsabilidade. Inclusive, se o terceiro cobrar do sócio ostensivo e esse sócio ostensivo não pagar, e porventura então, e por isso o sócio, aliás, o terceiro decide cobrar do sócio oculto, participante, considerando que esse sócio oculto ou sócio participante não tomou parte dessa relação com o terceiro, ele vai se defender no processo, arguindo a ilegitimidade de parte para figurar no polo passivo da lide, por ser irresponsável em relação à obrigação que foi contratada pelo sócio ostensivo e pelo terceiro. Ele só responde se ele tomar parte das relações do sócio ostensivo com terceiros. Ok, meus queridos? Avançando, vamos então. Lu está perguntando se esse slide vai ficar disponível. Sim, eu vou postar lá no meu universo, no mesmo ambiente virtual que vocês estão tendo acesso aos estudos dirigidos, tá bom? Lá no Moodle, EAD Universo, eu vou postar esses slides para vocês. Não vou fazer isso hoje, porque inclusive eu estou ainda completando os slides, quero avançar bastante aí na elaboração dos slides, mas até o final da semana eu disponibilizo e aí esses slides vão servir para as nossas próximas aulas, isso vai direcionar bastante vocês. E aí vai ser um recurso, inclusive, mais dinâmico, para que você não tenha que ficar aí olhando o código e possa me acompanhar mais com facilidade. Rosana perguntou, nesse caso, ele nunca terá... Deixa eu ver aqui. Repete aí direito essa pergunta, porque talvez você tenha posto uma mensagem antes e eu não consegui acompanhar. Eu perguntei, Pro, se nesse caso ele nunca terá personalidade. Na verdade, assim, veja bem, a sociedade em conta de participação não vai ter personalidade jurídica. Se o sócio ostensivo for já uma pessoa jurídica, a personalidade jurídica está com o sócio ostensivo e ele responde em seu próprio nome em relação a terceiros. Então, vamos imaginar, até para concretizar essa informação, que eu sou a sócia participante. Rosana é sócia de Tamires, e elas juntas têm um salão de beleza. Esse salão de beleza é Beauty Hair, é o nome do salão de beleza. Só que é aquele salãozinho, uma biboquinha sem dinheiro, sem muito investimento, apesar desse esforço sobrenatural das sócias Tamires e Rosana. O salão Beauty Hair é uma sociedade limitada. Então, Beauty Hair Sociedade Limitada é o nome do salão de beleza. CNPJ, número XXX, mil ao contrário, enfim. Eu injetei 500 mil reais nesse salão e fiz uma sociedade em conta de participação com o salão Beauty Hair. Eu, sócia participante. O salão sócio ostensivo. Aí vamos imaginar que Marivaldo está noivo, vai casar e pagou um pacote de dia da noiva nesse salão de beleza para dar de presente à sua noiva, no dia do casamento deles. O pacote foi contratado
da forma mais completa possível, o pacote mais caro, inclusive com drenagem linfática, massagem e toda a produção que uma noiva merece. Só que no dia do casamento, aí Marivaldo pagou, vamos imaginar, R$ 700 por esse dia da noiva, R$ 1.000 pelo dia da noiva. No dia do casamento, quando a noiva chegou no salão de beleza, não houve uma série de serviços, e só houve tão exclusivamente a maquiagem e o cabelo, e ela estava pronta para o casamento. Foi para o casamento estressadíssima, e por isso, Marivaldo decide propor uma ação de indenização por danos materiais, já que sua noiva não tiver os serviços todos contratados, e também por danos morais, já que a sua noiva ficou extremamente constrangida, irritada, nervosa, porque era um dos dias mais importantes da sua vida, o seu casamento. Propõe, então, Marivaldo e a noiva uma ação em face do Salão Beauty Hair, cujo valor da causa é R$ 10.000, cobrando R$ 800 de danos materiais, porque ele só teve parte da prestação do serviço, e o restante de danos morais. Olha, quem vai responder perante os autores dessa ação é tão somente o Salão Beauty Hair. Bruna, sócia oculta, sócia participante, não responde perante esses credores, Marivaldo e a sua agora esposa. Considerando que eu não tomei parte da relação jurídica do sócio ostensivo para com terceiros, o sócio ostensivo responde exclusivamente em seu único nome pelas obrigações sociais. Se, porventura, Marivaldo e a esposa descobrirem que eu sou a sócia participante, e, inclusive, nesse processo, identificar como réus o salão de beleza e Bruna vai se defender alegando ilegitimidade de ser parte no polo passivo da lide, já que, na condição de sócia participante, e conforme os dispositivos já mencionados no Código Civil, a sócia participante não responde pelas obrigações que envolvam o sócio ostensivo e o terceiro. Acho que esse exemplo solidificou aí o conhecimento de vocês, mas se alguém ainda se mantiver em dúvida, eu estou disponível para esclarecer. Edson pergunta, o sócio participante terá que permanecer sempre inerte às ações da empresa? Olha, existe aí uma relação jurídica entre o sócio participante e o sócio oculto. Nessa relação jurídica, o sócio participante vai fiscalizar todos os negócios sociais, o sócio participante ou oculto vai mesmo ter que fiscalizar a atuação do sócio ostensivo. Por sua vez, o sócio ostensivo vai ter que prestar contas, inclusive é exatamente por isso que o nome é sociedade em conta de participação. É que a participação é feita pelo sócio participante e a prestação de contas pelo sócio ostensivo. Aí, nessa junção, né, das missões de cada sócio, formou-se o nome sociedade em conta de participação. O sócio, perante terceiros, vai permanecer inerte, porque se eles, digamos assim, tomar parte, então, por favor, que ele honre com a responsabilidade solidária com o sócio ostensivo. O que não dá é para o sócio participante tomar parte da relação envolvendo a sociedade e terceiros, e quando o terceiro for cobrar, ele lembrar que ele é sócio participante e que, por isso, não vai responder sobre nada. Isso não vale, não tem nem condição. Ok, meus queridos? E aí a tributação, as obrigações todas, alvará, licença para funcionamento, todas as obrigações ficarão a cargo tão somente e exclusivamente do sócio ostensivo. Ele responde em seu nome e sob sua responsabilidade. Direito Universo está pedindo para eu repetir. Vê se você conseguiu entender. Se não, me diz mais ou menos o que é que você deseja que eu repita, que aí a gente segue.
Se preferir, pode ativar o seu microfone e fazer a pergunta pessoalmente. Porque como eu estou dividindo os slides, às vezes eu não consigo ler as perguntas. Todo mundo entendeu? Beleza? Massa. Dando, então, continuidade. Artigo 993 do Código Civil. O contrato social produz efeito tão somente entre os sócios, isso eu já li. Aliás, eu já li o 993 todo. Já li sim, já expliquei tudinho. 994, meus queridos. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa a esses negócios sociais. Ainda nas nossas aulas presenciais, eu tinha dito a você que o patrimônio das sociedades não personificadas ganhará o nome de patrimônio especial. Então, patrimônio das sociedades não personificadas será chamado de patrimônio especial. Só para revisar, eu tenho duas sociedades não personificadas: a sociedade em conta de participação e a sociedade em comum. Em ambas as sociedades, se eu precisar me referir ao patrimônio, eu vou chamar esse patrimônio de patrimônio especial. Bem, parágrafo 1º. A especialização patrimonial produz efeito somente em relação aos sócios. Então, alguém consegue me dizer por que essa especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios? Vou esclarecer, então, para vocês. Esse patrimônio especial é, sim, formado pelos bens e pelas dívidas da sociedade. Patrimônio significa a união dos bens e das dívidas, e porque é um patrimônio de uma sociedade não personificada, nós chamamos de patrimônio especial. Por que essa especialização do patrimônio só diz respeito à relação entre os sócios, interna corporis? Por um motivo lógico, muito razoável, que é o seguinte, meus queridos: perante terceiros, só quem responde é o sócio ostensivo. Então, o patrimônio aí envolvido não é o patrimônio da sociedade em conta de participação, mas sim um patrimônio do sócio ostensivo. Lembra da sociedade ficta que eu criei no início da nossa aula de hoje? Eu sou a sócia participante e o salão Built Hair é o sócio ostensivo. Se o salão Built Hair trouxe prejuízo a Marivaldo e a sua esposa, quando o Marivaldo cobrar, ele vai cobrar tão somente do salão. Então, o patrimônio que porventura exista da sociedade em conta de participação só produz efeitos entre os sócios, porque em relação aos não sócios, terceiros, quem responde é o sócio ostensivo, naturalmente com o seu patrimônio. Ok? Beleza? Marivaldo saiu da reunião. Será que ele se chateou porque eu casei ele, Jesus? Ou será que ele já é casado? Volta, Marivaldo! Volta! Já é casado, Jesus. Então, faz de conta que é com a mulher dele. Vamos lá. Seguindo. Parágrafo 2º. Eu vou tratar aí com vocês agora de uma informação importante que envolve tanto o parágrafo 2º quanto o parágrafo 3º do 993. Vocês poderiam me perguntar até agora, vem cá, quem é que pode ser sócio participante e quem pode ser sócio oculto? Pode ser pessoa física, quem pode ser o sócio participante, quem pode ser o sócio ostensivo? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser qualquer tipo de pessoa física ou jurídica.
Bem, existe uma discussão, né, um debate na doutrina, e a maior parte da doutrina entende que sim, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ser sócios ocultos e podem ser sócios ostensivos, sem problema nenhum. Agora, interessante que eu te diga que existe uma doutrina muito técnica, inclusive, muito humildemente, eu até me filio a ela. Existe uma doutrina muito técnica que diz que só pode ser sócio oculto e só pode ser sócio ostensivo pessoa jurídica. Pessoa física, tão somente não. Mas pessoa jurídica. Por quê? Justamente por causa das terminologias, por causa do tecnicismo utilizado pelo legislador. Você sabe que o legislador não desperdiça palavras, então ele não usa palavras à toa e nem usa palavras de maneira técnica. E aí o legislador trouxe uma palavra muito técnica aí no parágrafo 2º e muito técnica no parágrafo 3º do artigo 993, que é a palavra falência. Sei que eu estou na aula de sociedades e que, por isso, o nosso objetivo aqui não é estudar falência. Mas só para abrir um parêntese para vocês me entenderem com maior facilidade, a falência está regulamentada por uma lei específica, que é a Lei 11.101, de 2005. Essa lei, né, de falência, 11.101 de 2005, nós vamos estudar quando avançarem lá no nono período. Só que essa lei vai te dizer que só existe falência para a pessoa jurídica do empresário. Pessoa física não fale. Aliás, o estado de dificuldade insustentável financeira, econômica da pessoa física é chamada de insolvência civil. Lembram disso? Então, quando a pessoa física está numa situação financeira insustentável, que inclusive deve mais do que o patrimônio que tem para pagar, dizemos no direito civil que a pessoa natural está numa situação de insolvência. E, de acordo com o artigo 1º da Lei 11.101, só o empresário está sujeito à lei de falência. Então, considerando o tecnicismo do legislador, quando nós encontramos aí, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, menções à falência, e considerando também que só pessoa jurídica do empresário pode falir, então, por isso, essa conclusão de que tanto o sócio ostensivo quanto o sócio participante devem ser pessoas jurídicas. Mas, por favor, ampliem seus horizontes, adotem, inclusive, a visão também da corrente adversa, que é admitir tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas para funcionarem tanto como sócio ostensivo quanto como sócio participante. Antes de eu seguir na leitura dos parágrafos, né, Elane me faz uma pergunta aí, que é: o sócio participante é o agiota? Jesus, venijaria. Eu não gostaria de chamar de agiota, porque você sabe que a agiotagem é repudiada no nosso ordenamento jurídico, né? A agiotagem é um ilícito para o direito, embora a gente saiba que existe demais. Lembrando da teoria dos frutos da árvore envenenada, quando a gente tem uma origem podre, viciada, ilícita, os frutos que brotarão aí desta árvore serão também podres, viciados. Então, se o direito não legalizou a agiotagem, eu não vou bem aceitar essa comparação do sócio participante como agiota. Mas entendo muito sinceramente o seu pensamento e, de uma maneira muito informal, eu vou até concordar com você, Elane, no sentido de que é aquele que empresta o dinheiro, é aquele que faz o investimento. Claro que pensando num retorno, num resultado, conforme a participação dele e o contrato social.
se essa participação vai ser dividida 50%, 50%, 60%, 40%, 70%, 30%, aí depende da vontade dos sócios. Mas o seu raciocínio, de uma forma, digamos assim, a técnica, tem sentido. Não pelo ilícito, mas pelo investimento e pela necessidade de esperar um retorno. Todo mundo me entendeu com essa consideração que eu fiz, meus queridos? Beleza? Massa. Ótimo. Não durmam não, viu? Por isso que eu estou perguntando se vocês estão aí. Quem quiser de vez em quando responder pelo microfone, se animem e se agitem, porque eu sei que vocês estão aí no conforto do seu lar delicioso, mas se Oi, liguem em Pro, boa mim. noite. Levanta Aê! um pouquinho a câmera para baixo aí, A minha? para ficar melhor para te ver. Aí, ó, tô bonita. Aí tá ótimo. Aê, me arrumei, me maquiei. Tá lindona. Até perfume eu passei. Faz o coração aí. Faz o coração aí pra gente. Valeu, Pro. Valeu, pronto. Então, vamos lá. Já que eu fiz a consideração envolvendo o tecnicismo da falência, o que acontece se falir o sócio ostensivo e o que acontece se falir o sócio participante? Bem, a falência do sócio ostensivo é gravíssima para a sociedade. Sabe por quê? O sócio ostensivo é quem responde perante terceiros. Então, naturalmente, se ele fale, o terceiro vai ficar prejudicado, porque aquela pessoa que respondia em seu próprio nome pelas obrigações sociais teve falência decretada pelo juiz da falência. Então, é em função da segurança jurídica que necessariamente o legislador tinha que dizer que a falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação, né, desta sociedade através da prestação de contas, cujo saldo, se houver saldo, constituirá crédito quirografário. O crédito quirografário é aquele crédito que não tem garantia nenhuma. Existem vários créditos que têm garantias, que funcionam com calções, com aditivos que garantem o pagamento da dívida, mas o crédito quirografário é aquele dotado de nenhuma garantia. Então, ele é um crédito, digamos assim, desprivilegiado, porque ele não tem garantia. Então, grave, a falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade, a morte da sociedade em conta de participação, porque quem respondia por ela teve falência decretada. Vocês vão estudar lá no processo de falência que a falência, inclusive, vai gerar a extinção da personalidade jurídica do falido, vai gerar o cancelamento do CNPJ. Então, é claro que isso não vai acontecer automaticamente, mas em determinado momento do processo falimentar, isso acontece sim. E já que o sócio extensivo faliu, não tem mais sentido a sociedade em conta de participação, por isso ela é dissolvida. Agora, falindo a sociedade, aliás, falindo o sócio participante. Elane pergunta se eu li o que você escreveu lá em cima. Eu só li a história do agiota. Tem mais coisa? Para ficar fácil de gravar. Tá bom. Aquele programa O Sócio não é legal como exemplo. Elane, minha querida, eu vou lhe dizer que quando fala de televisão, eu sou um ET. Eu não assisto televisão. Eu assisto até alguns jornais, assim, 6h30 da manhã, antes de sair para a faculdade, mas programa O Sócio, salvo memória, eu já ouvi falar nesse programa, é aquele que era feito por Justus, se for o de Roberto Justus,
Mark Lemonis? Não sei, não. Eu vou procurar no Google depois, viu? Porque eu sou ET de televisão. Sabe, eu vou até confessar uma coisa para vocês. Como eu passo o dia inteiro falando, eu chego em casa, que se eu pudesse, eu me comunicava por gestos e se eu pudesse, eu não ouvia barulho nenhum. Então, assim, quando eu chego, eu já vou pedindo para meu marido diminuir a televisão, pedindo para meu filho desligar o iPad, para não fazer barulho, porque eu acho que eu falo o tempo inteiro. Aí, quando eu chego em casa, se eu pudesse, eu entrava digamos assim, num transe de meditação, de barulho zero. E aí, eu nunca assisti na minha vida, ó, Confissões da Professora. Você acredita que eu nunca assisti na minha vida nenhuma série? Essas séries de Netflix, de não sei o quê, nunca na galáxia. Sou ET para isso. Só assisto os meus maravilhosos filmes de heróis, de personagens, que me distraem bastante, porque eu acho que de dura já basta a realidade da vida, não fica assistindo esses filmes de terror. Mas esse sócio aí, já que você está dizendo que é legal, eu prometo que daqui para a semana que vem eu vou dar uma busca nele na internet para eu melhor dialogar com você. Desculpa a ignorância da professora, mas efetivamente eu não assisto. Não me sobra tempo. E aí, entre televisão e livros para ler, que não são do direito, eu prefiro a leitura prazerosa de poesias, né, de tantos livros que eu acabo adquirindo para desconectar. Mas vamos aqui ao que nos interessa. Já estudei contigo que a falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade. Mas e agora? E a falência do sócio participante? Olha, o sócio participante falindo não é tão grave assim para a sociedade, até porque ele não deve tomar parte das relações da sociedade com terceiros. Então, a falência do sócio participante não acarreta a dissolução da sociedade. A falência do sócio participante não acarreta a dissolução da sociedade. Agora, o contrato social da sociedade em conta de participação ficará sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos que envolvem o falido. Então, vamos imaginar, se você é credor particular do falido, por exemplo, você é credora ou credor de Bruna. Bruna é a sócia participante. Você não é credor da sociedade em conta de participação, lembra? Você é credor de Bruna. Bruna fale. O que é que vai acontecer? A lucratividade que Bruna recebia em relação à sociedade em conta de participação vai ser computada no processo de falência justamente para pagar esses credores de Bruna falida. Naturalmente, Bruna, para ser falida, tem que ser empresária, ou empresária individual ou EIRELI, empresária individual de responsabilidade limitada. Beleza, meus amores? Seguindo, então. Artigo 995. Salvo a estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais sócios. Por isso, inclusive, que eu falei que era uma sociedade de pessoas. Na verdade, aqui a gente tem a instrumentalização do chamado affectio societatis. O que é esse affectio societatis? É o afeto entre os sócios, é a confiança entre os sócios. Diante disso, o sócio ostensivo não pode admitir outro sócio sem a anuência dos demais, ok? Seguindo, informações, inclusive, que você já tinha aprendido comigo, artigo 996. E o último artigo da sociedade em conta de participação. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples. Isso aqui a gente estudou quando eu fiz aquele sistema solar, um bocado de círculos na sala, na omissão das regras da sociedade em conta de participação, aplique subsidiariamente, desde que compatíveis, as regras da sociedade simples. E a liquidação desta sociedade
rege-se pelas normas relativas à prestação de contas. Então, assim, liquidação é a apuração das cotas diante da dissolução da sociedade. Você lembra no início da aula que eu te disse que a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade? Pois é. Esta é uma sociedade que não tem formalidade nenhuma para ser criada, mas que exige uma mega max formalidade para ser dissolvida. Essa sociedade exige uma grande formalidade para ser dissolvida. Sabe por quê? Porque exige um processo judicial, inclusive de prestação de contas, um processo judicial de prestação de contas, que deve ser aí realizada pelo sócio ostensivo. Eu estou aqui pegando o Código de Processo Civil para eu conseguir demonstrar para vocês aqui algumas coisas. Imagina só que desta vez eu sou a sócia participante. Aliás, desculpa, eu sou a sócia ostensiva. Eu sou, desta vez, e mudando um pouquinho, eu sou a sócia ostensiva. Então, se eu sou a sócia ostensiva, e por algum motivo, seja porque houve falência, seja porque decidimos dissolver a sociedade, eu, como sócia ostensiva, vou ter que propor uma ação judicial, de prestação de contas dessa sociedade. E esse processo judicial de prestação de contas seguirá a máxima estabelecida pelo Código de Processo Civil. Se você for para o CPC, você vai ver que a ação de prestação de contas está posta a partir do artigo 550 até o artigo 553 do CPC. Do 550 até o artigo 553 do CPC. Isso significa dizer, então, que se houver a dissolução da sociedade em conta de participação deve acontecer através de, necessariamente, uma ação judicial de prestação de contas, em que o sócio ostensivo vai ter que prestar essas contas para o juiz, e com a sentença proferida pelo juiz de homologação das contas, é que o juiz vai decretar a dissolução da sociedade em conta de participação. Inclusive, aproveito a oportunidade para dizer que, se porventura existir mais de um sócio ostensivo, e claro, pode ter tanto mais de um sócio ostensivo quanto mais de um sócio participante, mas se houver mais de um sócio ostensivo, haverá necessariamente um litisconsórcio ativo. Eu estou falando de litisconsórcio ativo necessário, isto é, os dois sócios ostensivos deverão propor uma única ação de prestação de contas para que essas contas sejam tramitadas perante o mesmo juízo e, assim, profira a dissolução da sociedade em conta de participação diante da homologação das contas pelo magistrado. Repetindo, a ação de prestação de contas tem previsão legal no CPC, vide artigos 550 a 553 do CPC. Edson pergunta se, caso a falência do ostensivo, o seu credor poderá cobrar da sociedade? Bem, não tem sentido cobrar da sociedade, porque, na verdade, a sociedade em conta de participação, ela não tem personalidade jurídica. E quem responde é o sócio ostensivo mesmo. Então, se o sócio ostensivo fale, a sociedade em conta de participação vai ser dissolvida e o credor vai cobrar do sócio ostensivo falido. O credor vai ser credor do ostensivo, que está falido, vai ter que se habilitar no processo de falência, entrar na fila para os recebimentos dos créditos e, portanto, esperar a sua vez do recebimento. Ele cobrará do falido. A sociedade em conta de participação, tecnicamente, não tem personalidade jurídica, não vai poder responder, ok?
Só para concluir aí o nosso pensamento, e fazendo, então, a leitura do artigo 996, aplica-se à sociedade em conta de participação subsidiariamente, e desde que compatíveis, as regras da sociedade simples. E a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual. Havendo mais de um sócio ostensivo, estas respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo. Serão prestadas e julgadas no mesmo processo. Por isso eu te falei sobre o litisconsórcio ativo necessário. Não é nem um litisconsórcio facultativo, é um litisconsórcio necessário. Beleza, meus queridos? Massa? Ótimo? Conseguiram pegar tudo? Eu ainda tenho aí aproximadamente 15 minutinhos. Vou usar esses 10 minutinhos para a gente já iniciar a sociedade simples, porque, na verdade, o segredo que eu vou contar aí para vocês, a minha aula de hoje seria de sociedade simples. Mas em função da... Oi, galera! Tami, lembranças aos familiares. Ah, professora louca, louca. Ai, ai. Ai, ai. Morrendo de vergonha. Diga que a professora é uma artista. Sem noção. Maluca, beleza. Nanda, se assuste comigo não, viu? Eu sou doidinha, mas eu sou super show de bola como pro. Só para distrair. Vocês estão aí nas solitudes de vocês e eu preciso fazer com que a aula seja animada, né? Se eu estivesse em sala, eu estaria perturbando. Leide, você vai para onde, Flor? Eu acho uma. Eu sei que as câmeras ligadas podem consumir a internet de vocês, mas é massa ver vocês aí do outro lado, porque é uma maneira de eu não me sentir só também. Beijo, beijo para todos vocês que estão dedicando atenção aí a mim nesse horário de aula. Obrigada de coração. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Beijo, Sandrinha! Beijo sua filha linda que eu vi aparecer aí agora há pouco, né? Na verdade, acho que no início da aula. Cada aula fala de um modelo para a Lani Ninja, querendo já que eu acabe a aula, para não bater tique-teco. Não, eu só vou fazer uma coisa. Prometo. Só um pouquinho de nada. Eu vou só fazer um resumo do que vocês já sabem de sociedade simples. Porque aí na próxima aula a gente traz as informações inéditas sobre sociedade simples e ajuda aí no avanço do conteúdo, ok? Juro que não vou me postergar demais não, porque inclusive eu vou para a aula de Direito do Trabalho ainda e até 10h40. Então a Nanda vai comigo também, né? Nanda e alguns outros queridos alunos aí que me seguem na mudança de sala. Aula de Leandro. Tá, mas eu ainda estou no horário da minha aula, ainda tenho 5 minutinhos, por favor. Que ó, cachorrinho fofo. Oh, que gracinha. Coloquem assim nos cadernos de vocês. Sociedade simples. Sociedade simples. Coloque só o que você já sabe lá das classificações. Lembrem comigo, por favor. Trata-se de uma sociedade personificada. É uma sociedade personificada. Se é uma sociedade personificada, então tem personalidade jurídica, lembram? E tendo personalidade jurídica, tem nome empresarial. Adota um nome empresarial ou do tipo firma ou do tipo denominação. Os sócios vão poder escolher, e essa informação estará no contrato social, ou do tipo firma ou do tipo denominação. Então, trata-se de uma sociedade personificada, dotada, então, de personalidade jurídica, adota nome empresarial ou do tipo firma ou do tipo denominação. Além disso,
Se trata de uma sociedade contratual. É uma sociedade que se constitui e se dissolve por contrato, contrato social. Então, eu vou ter contrato social, eu tenho um contrato constitutivo da sociedade simples e vou ter contrato dissolutivo da sociedade simples. Essa sociedade também é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de capital. Então, fazendo aí nesses momentos finais uma revisão, a sociedade simples é uma sociedade contratual, é uma sociedade personificada, é a única sociedade personificada não empresária. Lembram disso? Ela tem personalidade jurídica, mas não tem empresarialidade. Ela é personificada, mas não é empresária. Ela é uma sociedade de pessoas e os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Lembro a vocês que nós já estudamos aquela responsabilidade dos sócios, fiz uma escada lúdica para que você conseguisse me acompanhar aí na aula, e a primeira sociedade que eu coloquei aí nessas escadas foi a sociedade simples. E eu fiz uma observação mais ou menos assim. Por favor, veja o artigo 997, inciso 8º do Código Civil. O 997 menciona quais as informações precisam constar no contrato social. E uma das informações obrigatórias que devem constar no contrato social é se os sócios responderão subsidiariamente ou não pelas obrigações sociais. Então, para você organizar o caderno, mas a gente já tratou disso, na sociedade simples, os sócios sempre responderão solidária e ilimitadamente. Agora, o contrato social pode estabelecer se eles respondem também subsidiariamente ou não. Se, porventura, o contrato social decidir que os sócios respondem subsidiariamente, então o credor só vai conseguir alcançar os sócios e o patrimônio dos sócios mediante desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Lembram disso? Eu, inclusive, na sala, peguei a minha bolsa, fiz assim, opção número 1, me coloquei atrás da bolsa e disse, primeiro responde a sociedade, que está aqui simbolizada pela minha bolsa, e depois, ou seja, mediante desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, responderei eu como sócia. Agora, se o contrato social não eleger essa responsabilidade subsidiária, os sócios respondem diretamente pelas obrigações sociais. E aí, naquele momento da aula, eu me coloquei ao lado da minha bolsa, não atrás dela, mas ao lado, porque assim o sócio pode cobrar tanto de mim quanto da sociedade sem benefício de ordem. Lembram disso? Então, na sociedade simples, os sócios sempre respondem solidária e ilimitadamente. Agora, às vezes, eles respondem diretamente pelas obrigações sociais, às vezes, eles respondem subsidiariamente. Se eles responderem subsidiariamente, essa responsabilidade só acontecerá mediante desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Ok, gente? Eita, só um instantinho. Meu microfone está tocando. Ô, Deco, Deco. O interfone está tocando, vocês devem estar ouvindo e ninguém está aqui para me ajudar. Meu marido está ali sem me ouvir, cheio de fone de ouvido. Desculpa, gente, mas é só para não atrapalhar a aula de vocês. Então, os sócios sempre respondem solidária e ilimitadamente, às vezes responderão subsidiariamente, outras vezes diretamente. Todo mundo conseguiu pegar aí essa informação? Beleza? Massa? Quero pedir desculpas aí pela zoada do interfone. O interfone aqui no meu apartamento tocou, e infelizmente eu não pude evitar. São as mazelas do ao vivo, né? Faz parte. Eu vou encerrar, então, né, os comentários de hoje,
e vou deixar para fluir as informações inéditas da Sociedade Simples na próxima aula. Quem sabe faz ao vivo, pois é. Só para responder aqui a pergunta, Laiane. Laiane diz assim, eu não entendi a desconsideração. Vou repetir então. Se, porventura, na sociedade simples, o contrato social eleger a responsabilidade subsidiária dos sócios, isso significa dizer que o credor só vai poder alcançar o patrimônio particular dos sócios mediante desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Agora, se o contrato social informar que a responsabilidade dos sócios não será subsidiária, então o credor consegue alcançar o patrimônio dos sócios sem necessariamente ter que invocar a responsabilidade, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, ok? Beleza? Massa, pessoal. Ok. Eu vou sim disponibilizar os slides, não se preocupem em relação a isso. Eu apenas vou pedir um pouquinho de paciência, eu devo fornecer esses slides só no final de semana, porque eu vou fazer crescer esses slides com as outras sociedades. E aí eu cedo esse material para vocês e toda a aula vocês acompanham também pelo slide. Aproveitando aí sobre a atividade, vocês estão conseguindo inserir a atividade pelo portal? Porque, assim, eu vou confessar uma coisa, eu tenho 3 e-mails diferentes. Cada um está mandando para um e-mail distinto. E eu não consigo acompanhar todos os meus e-mails. Eu estou ficando louca de pedra, mais do que o que eu já sou. Então, por favor, quem enviar para o e-mail, envia para o e-mail institucional, aquele brunacdcampus.universo.edu.br. Não envia para os outros, porque eu não vou conseguir acompanhar os outros, tá? Então, quem tiver dificuldade, para não ficar sem enviar a atividade, envia para o brunacdcampus.universo.edu.br. Aí vai facilitar a minha vida, porque se eu for ficar catando nos 3 e-mails um bocado de atividade, eu vou ficar doidinha ainda, e eu estou tendo um trabalho triplicado. Preparar slides, preparar aula, preparar tudo. Os prazos estão postos em cada uma das atividades. Geralmente, eu faço o seguinte, eu sempre coloco o prazo da atividade para a aula seguinte. Então, a atividade da aula passada tinha prazo para hoje, tem prazo para hoje, e a atividade de hoje vai ter prazo para a semana que vem. Salvo memória, eu já coloquei perguntas na atividade de hoje de sociedade simples. Então, vocês vão ter que estudar aí sozinhos, né? Porque a gente só vai tratar de sociedade simples na próxima semana, diante do grande número de alunos que não conseguiram assistir a minha live de sociedade em conta de participação. Como eu não consegui gravar para o YouTube, eu acabei, então, repetindo a aula por aqui. Mas é bom que vocês, né, estudam com antecedência e a gente se vê de novo na próxima terça-feira, às 6h15, que é o horário das nossas aulas. A Universo divulgou, para quem entrou depois, a Universo divulgou a suspensão das aulas, ainda por tempo indeterminado. Vamos seguir todas as diretrizes do governo, as diretrizes, né, das autoridades especialistas na área de saúde. O governador publicou um decreto estadual suspendendo as atividades por 30 dias, e aí nós vamos respeitar e seguir isso aí. Eu gravei a aula de hoje, vou disponibilizar essa aula, inclusive, no meu canal do YouTube. Márcio, que é aluno nosso, está me ajudando bastante, quero, inclusive, tecer aqui minha gratidão por toda essa ajuda de Márcio, de Paulo, de Carlos Ivan, né, de todos vocês que, de alguma forma, contribuem aí para facilitar o trabalho. Então, ele vai só fazer uma pequena edição, acho que do início da aula, colocar assim, uma apresentação à minha altura, é claro, e essa aula vai estar disponibilizada no meu canal, Profa Bruna Campos.
Então, é profa.brunacampos. E aí, aproveitando, né, para ser blogueira, se inscrevam no meu canal, dê o like, curtam, marquem lá, legal, 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 mandem mensagem de carinho. Mesmo quando a gente voltar a se encontrar presencialmente, eu vou, eu vou postar coisas lá no meu canal, aulas, né, pequenas, para ajudar aí no estudo de vocês em casa. Foi um prazer, Fernanda, te conhecer, foi um prazer para toda a turma a reencontrá-los, mesmo que dessa forma distante. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Bye, até a próxima, gente. Beijo, obrigada pelo carinho de todos.